vocacional, no primeiro momento? Antes mesmo da comunidade, mas como foi o seu chamado vocacional? O meu chamado vocacional foi uma loucura muito grande. Porque, primeiramente, eu não queria nem saber. Eu olhava para aquele povo vestido de hábito, eu falava assim, esse povo é tudo louco. Jamais eu vou colocar um hábito na minha vida. Eu vou casar, eu vou ter mulher, eu vou ter filhos, né, eu vou ter as minhas coisas. De princípio, o primeiro chamado aconteceu dessa maneira. Aí depois veio as conquistas, né? O próprio Senhor foi me conquistando aos poucos, até que eu, em um dado momento da história da minha conversão, da minha aproximação do Senhor, eu tive uma imagem assim que o Senhor me deu, que era, eu estava vestido com um hábito marrom e vinha uma inspiração daquela música que eu acho que os mais velhos aí pelo menos conhecem, aquela música que é a oração de São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E assim, por vez. Bom, foi bem natural, assim, né? Foi ao longo do tempo, Jesus foi me inquietando, né? E antes eu não queria, né? Nem pensava em ser freira ou ser alguma coisa, né, desse tipo, não pensava em nada assim. E depois, quando eu comecei, né, estudar, trabalhar e fazer faculdade, que Jesus foi me inquietando mesmo com tudo isso, porque nada que eu fazia me preenchia. Então eu fui descobrindo aos poucos, mas foi algo muito simples e natural. Né? Durante as orações, né, Jesus também ia confirmando. E foi assim, bem simples, né? Foi acontecendo mesmo. A primeira experiência que eu tive de vocação foi aproximadamente aí em torno de uns 2 anos atrás. 2 a 3 anos. Foi em 2017, na metade do ano, eu estava participando de um retiro. Era um retiro de um dia praticamente. E a moça na qual estava conduzindo o retiro, ela tinha lá uma graça de ter uma boa escuta de Deus. E no final do retiro me senti muito inquietado. Eu não imaginei que ela fosse conversar comigo. E no final do retiro ela estava para sair. Na hora que ela estava para sair, ela voltou, olhou para mim e falou assim que Deus tinha me dado uma nova chance e que Ele não queria pouco, Ele queria tudo. Ela deixou e foi embora. Foi a primeira experiência, né? Depois eu tive uma outra experiência que já foi participando dos eventos da comunidade, das formações da comunidade, que foi num dia que falou sobre a vocação. E naquele dia estava também em oração, estava tendo um momento de adoração, e em meu coração vinha muito forte que Jesus me chamava, que Ele estava me inquietando a viver uma mudança de vida, né? A sair um pouco da realidade que eu vivia. Tinha um meu trabalho, eu estava de certa forma bem estabilizado. Então ali foi uma segunda experiência, mas ali ainda não foi uma decisão de sair, de deixar o serviço, deixar as amizades e vir para a comunidade. A terceira experiência, que foi que eu tomei a decisão de sair mesmo do trabalho e vir para a comunidade, se deu no ano do vocacional. Já estava aí no mês de setembro aproximadamente. Já vinha há alguns meses tendo algumas inquietações, me vinha muito o Evangelho do Jovem Rico, a homilia, as homilias que eu ouvia, até mesmo que eu estudava naquele período, batia de frente com esse Evangelho. E também no dia da formação do vocacional, o padre veio, celebrou a missa, e naquele dia também foi falado sobre esse dar algo a mais, dar esse passo, e eu senti também uma inquietação muito grande no meu coração. E naquele momento, além do entendimento, eu também tive a força, que era algo que até então eu não tinha. Estava tendo essas experiências, mas ainda não tinha conseguido tomar a decisão que era necessária. O fato deu que, depois desse vocacional, fui para casa, conversei com a minha família, e depois disso eu conversei com o dono do restaurante onde eu trabalhava, e cumpri o aviso lá e decidi vir para a comunidade. Qual era o seu projeto? O seu projeto, né? Que Deus tinha um projeto, mas qual era o seu projeto então? O meu projeto, primeiro, era assim, eu queria
ser cantor de música sertaneja. Achei que ele não ia falar isso. Eu queria... eu tinha algumas opções. A primeira era ser cantor de música sertaneja. A segunda, se não desse certo, eu queria ser dono de um sítio onde eu tinha todo um projeto na minha cabeça que funcionava assim. E seria um negócio engenhoco. Não sei se existe essa palavra, mas... seria um trem muito engenhoso lá, porque eu ia montar no meu sítio. A outra opção seria ser caminhoneiro, a outra seria trabalhar em exército. Então, tudo coisa assim muito parecida, sabe? Você estava bem encontrado, né? Tava, nossa. Bem encontrado. Já vai a dica vocacional, quando pensa em muita coisa, não é nada daquilo. Né? Mas muito bem. E aí, nesse processo, como você conheceu a comunidade? Foi assim, eu estava... Era Javé Salva, né? Na sua época... Era Javé Salva. Na época do chamado do irmão Alex, a comunidade se chamava Javé Salva. Né? Que muitos também podem já ainda lembrar, conhecer com esse nome. Pois é. Como foi? Como você conheceu a comunidade de Javé Salva, no Salvos? Foi assim, já tinha uma dupla de música sertaneja, e aí o meu irmão me chamou para tocar no grupo de jovens que ele e a amiga dele começaram. E eu e meu amigo, eu tocava violão e cantava, e esse meu amigo tocava teclado. Perfeito para um grupo de jovens. Aí começamos lá no grupo de jovens, e nessa época eu namorava e tudo, só que daí nós tocávamos no grupo e tocávamos nas lanchonetes, né, nos botecos, por aí afora. E aí chegou um certo momento que uma pessoa falou para mim assim: o que você pensa a respeito, né, de cantar, de tocar? Eu falei assim: olha, eu quero cantar para Deus, e para eu ganhar a minha vida, eu quero tocar também, fazer uns showzinhos, coisa e tal. Daí a pessoa olhou para mim e falou assim: não dá para servir a dois senhores. Eu falei assim: ai, roda. Daí eu falei assim: tá bom, então já que Deus quer que eu toque para Ele, então vou tocar só para Ele. Foi através do meu pároco, né, que ele que me acompanhava para fazer o discernimento vocacional, e uma das minhas maiores crises, né, era o carisma. Então eu procurava um lugar em que eu me identificasse. E aí eu fui conversar com ele um dia ou dois, que ele tinha voltado de Jundiaí, do retiro que ele tinha feito aqui, que ele ficou, acho que hospedado na casa no santuário com as irmãs. E aí ele me apresentou a revistinha da comunidade, né? E disse que acharia que eu iria me identificar com as irmãs e tudo mais. E aí eu comecei a olhar a revistinha e me empolguei. Nossa, tem irmã assim, elas usam hábito, será que elas existem mesmo? E aí eu gostei e fiquei um tempo rezando também. E aí eu conheci a comunidade pela revistinha por causa dele. Antes dessa experiência de sair, foi um ano antes. Um amigo meu de trabalho, ele havia comentado que tinha ido para próximo da catedral, estava atendendo em oração, e eu estava passando por algumas dificuldades. Na hora que ele me viu no serviço, ele falou assim: Hugo, vou te levar num lugar. Não falou muita coisa. Depois eu descobri, né, que era para passar por atendimento de oração. Eu tinha um desejo de conversar com alguém e tudo, mas até então não tinha encontrado ninguém. Fui para o atendimento de oração, isso aí também foi praticamente um mês depois da minha primeira experiência, na qual aquela moça falou, né, para mim. Sim. Ele não quer pouco, ele quer tudo. A partir daí eu comecei a participar também da comunidade, além do atendimento de oração, eu comecei a participar do curso de cura da sexualidade e da afetividade. Sim. Então isso deu aí da metade de 2017 até o fim de 2017. Em 2018 eu fiz o vocacional na comunidade. O que te atraiu na comunidade, né? Sempre que temos um chamado, a gente procura lugares e tem algo que nos atrai. Foi a música. Eu sempre fui um menino muito sonhador. Na verdade, assim, eu achava que eu era louco, gente. É verdade, eu achava que eu era louco. Hoje eu tenho a plena certeza que eu sou. Mas tudo bem, vai, Deus me aceitou, então, brincadeira. Eu tenho um nível de normalidade assim, não chega a ser tanto, mas é um nível até mais ou menos. Eu tinha este sonho, eu tinha um desejo assim, de me realizar na música. Só que quando eu encontrei
né? Isso que a Michelle dizia, que eu estava um pouco bagunçado, né? Quando eu encontrei o foco, o rumo, a música se tornou secundária, já não era mais o foco, né? E aí, ainda lá atrás, eu me recordo assim que o foco era ser santo. Eu nunca me arrependi disso. A primeira coisa que me atraiu quando eu cheguei aqui foi a alegria da vida fraterna e também de ver como que os irmãos e as irmãs viviam, né? A vida de oração, as missões também que são feitas e tudo que eu pensava que talvez não pudesse existir, que era coisa da minha cabeça, quando eu cheguei eu vi que tinha aqui na comunidade. O que me atraiu mais foi o fato de, além da preocupação com uma boa instrução, é isso que eu vi na comunidade, porque eu já estudava pela internet. Mas assim, é preciso, você também ter uma formação humana, é preciso que alguém esteja do teu lado para te dar esse auxílio, esses passos que você precisa dar. Então, além da instrução, o auxílio tanto do atendimento de oração, né, que foi o que eu vivi muito no início, e agora o que está sendo a formação vocacional. Ter pessoas que têm uma experiência, que têm uma caminhada dentro da igreja, que conhecem bem a doutrina, têm uma boa formação, estarem do seu lado te auxiliando, isso dá uma grande diferença. Porque lá fora tem muita informação, você vai tendo vários meios, mas você não consegue muitas vezes assimilar isso e colocar em prática. Você pega todo aquele conteúdo, mas auxiliar isso no que você está vivendo hoje, né? Então, isso foi um diferencial, algo que me encantou. Além da instrução, ter também quem auxiliasse, né, nessa caminhada. Já teve alguma crise, alguma decepção na comunidade? Já ficou triste por algo que aconteceu na comunidade ou que não aconteceu na comunidade? Desde que eu entrei na comunidade, até o dia de hoje, até o momento presente, né, eu olhando para o meu passado, em toda essa caminhada, eu pude perceber assim que crises eu tenho até hoje. Neste exato momento, eu estou em crise. Você está em crise dando risada? Você é louco? Eu estou em crise dando risada. É importante que tenha crise, né? Para quê? Para buscar sempre algo novo, sempre. Então eu percebo essa necessidade de estar em crise. Então tive sim, gente, mas muita crise mesmo. Tiveram aquelas crises que demoraram anos e anos e depois acabaram. Tiveram aquelas crises que desde o início, quando eu comecei a caminhar, até hoje ela ainda tem. Tiveram crises assim que demoraram um dia. Agora, um parêntese aqui. Eu tenho uma alegria muito grande de poder dizer assim. Eu achava que ao me tornar celibatário, vestir um hábito marrom, não me casar, que era o meu sonho, eu achava que eu iria me tornar uma pessoa triste. E depois que eu me consagrei, eu falei assim, bom, agora pronto, agora acabou, né? Acabou, não vou me casar mais mesmo, então pronto, agora que eu vou ser uma pessoa triste. Foi enterrado, né? Exatamente, acabou, morreu. Né? Aquela alegria, aquela pouca alegria que eu achava que eu tinha, acabou. Me consagrei e estou até hoje esperando essa tristeza chegar. Até hoje ela nunca chegou. Em nome de Jesus, ela nunca vai chegar. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu tive momentos, raros momentos de profunda angústia. Mas olha que interessante, nestes momentos de profunda angústia, eu olhava para dentro de mim, para dentro do meu interior, né? Lá onde eu tive o meu encontro com Jesus, lá atrás, com aquela grande explosão de alegria, de manifestação de Deus. Neste lugar, estava sempre em paz, sempre, continuamente em paz. Né? Desde o momento que eu comecei a seguir o Senhor até o momento presente. Sim, mas são crises normais, né? Que me fizeram crescer bastante, né? Cada uma delas. E são coisas normais também, depois que se entra para a comunidade, pelo menos comigo, é tudo muito novo. Então foram crises que vieram para me fazer crescer realmente, tanto na vida de oração quanto no carisma. Aproximadamente uns 3 meses depois que eu vim para a experiência, já tinha deixado o serviço
A experiência foi muito estranha, né? Muito engraçada. É uma experiência de você viver uma certa tristeza, mas ao mesmo tempo, no fundo, tá uma paz. Que era algo que eu não tinha lá fora. Eu poderia até, diante do que já tinha vivido, ver uma certa alegria, uma euforia, mas no fundo não tinha essa paz. Eu me recordo que um dia antes da experiência mais intensa, eu tinha ido confessar, e depois da confissão, o padre olhou para mim e ele falou assim: filho, pede muita intercessão de Nossa Senhora, para que ela te auxilie e te dê forças, né, para continuar, para perseverar nesse caminho que você decidiu seguir, porque as dificuldades virão. Isso foi num sábado. No domingo iniciou a formação vocacional. Aí a formação vocacional também não teve nada assim extraordinário, mas no meu interior começou como se estivesse tomando consciência de tudo que estava acontecendo, né? Então naquele dia, na hora que terminou a formação vocacional, o pessoal brinca aqui ainda comigo, que eu fui pro quarto, deitei, joguei o colchãozinho no chão, liguei o ventilador, eu falei, cara, não sei o que está acontecendo comigo, era um vazio. E isso foi muito intenso, durou aproximadamente uma semana. Era como, eu não sei, eu tenho um familiar que teve depressão, eu não sei se é o meu caso, porque assim, era uma experiência de um vazio, uma tristeza muito grande. O que aconteceu? Por isso que eu frisei bastante a questão de ter um formador, de ter alguém que te acompanha. Mais ou menos umas 2 semanas depois desse fato, eu fui atendido, a orientação era que eu permanecesse, né, em atenção, nesse momento delicado, que a gente está muito afetado, a gente tem que ficar mais em silêncio, tem que esperar dar uma baixada. Foi questão de tempo, passou aproximadamente um mês, as coisas foram se encaixando, eu fui percebendo que era necessário e me ajudou bastante. Então, tristeza, Michele, eu testemunho para você, dentro da comunidade eu nunca tive. Eu já chorei demais por causa de angústia, já sofri demais, entendeu? Uma coisa é a tristeza, outra coisa é a angústia e o sofrimento, certo? Tristeza não, mas angústia e sofrimento muito. Porém, a angústia e o sofrimento me ajudou demais, me purificou demais. Eu sou muito grato a Deus por tudo isso que eu sofri, porque me transformou, me mudou, me fez ser mais eu mesmo, me fez encontrar a minha verdade. Muito bem, vocação acertada, vida feliz. Vamos ficando por aqui, para que você vá conhecendo um pouco mais da nossa história também, né? E dos irmãos, dos testemunhos, para acrescentar na sua vida, talvez que esteja pensando, né, na vocação, que esteja passando por algo similar. Este é o intuito destes vídeos, né? Deste nosso projeto. Né, para que você não se sinta sozinho no mundo num momento desse, né, que está também tão difícil de ouvir falar de vocação em tantos lugares, né, no mundo, e não falo só lá fora, né, da igreja, mas até dentro da igreja, né, falta muito a partilha sobre uma vida vocacional, ao celibato, à vida consagrada. Tá? Então fica aqui o nosso abraço, pedimos a oração por nós sempre, desde já, para todos nós, né, da comunidade. E é uma forma de trazer vocês para mais perto de nós e para conhecer, para entrar dentro da comunidade também de uma forma ou de outra, né? Por oração, por colaboração e também por vocação, ok? Depois deixaremos os contatos também no final do vídeo, né? Para contatos vocacionais também, e-mail, né? As nossas páginas, para vocês entrarem em contato conosco.